Olá pessoal, desejar uma boa tarde para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, clique ali no joinha também. O vídeo de hoje vai falar a respeito de Gálatas capítulo 3 e versículo de número 10. Ali em Gálatas 3, versículo 10, Paulo ele fala dos que são das obras da lei, está debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. O livro de Gálatas, ele foi escrito no ano 49 depois de Cristo. Neste ano, a igreja da Galácia estava passando por uma dificuldade de compreensão a respeito da justificação, pois tu tinha ali alguns membros que defendiam para ser justo diante de Deus era necessário ser circuncidado, obedecer à lei da circuncisão, como é vista, por exemplo, no capítulo 2 e versículo 12. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo-os da circuncisão. Capítulo 2, versículo 9. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Capítulo 2, versículo 7. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Capítulo 2, versículo 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. As obras da lei mencionadas no capítulo 3, versículo 10, eram as obras da circuncisão, da lei da circuncisão. Alguns membros da igreja, eles criticavam os outros membros, porque a igreja da Galácia, ela tinha judeus e tinha gentios. Tu tinha esses dois grupos de pessoas, judeus e gentios, e os judeus queriam circuncidar os gentios, que os gentios obedecessem à lei da circuncisão para ser justo diante de Deus. E isso é errado. O ser humano, ele não é justo diante de Deus por obedecer alguma lei, seja a lei da circuncisão ou seja qualquer outra lei, ou também os 10 mandamentos. É mencionada também no final do versículo 10 o livro da lei. O livro da lei, ele aparece em Deuteronômio 31, 26. Eu vou ler a partir do versículo 24. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Esse livro da lei, ele ficava fora da arca da aliança, ao lado da arca da aliança, e dentro da arca da aliança ficava os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Agora, Paulo escreve o versículo 10 ali com essas palavras fortes, para ensinar para os Gálatas, principalmente para aquele grupo judeu, que a justificação vinha pela fé nos méritos de Jesus Cristo. E aí ele usa essa frase: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. E de fato está mesmo debaixo da maldição, pois se este não é o método
instituído por Deus para ti ser justo, ser justificado diante dele, ser justo diante dele, quem aceitar ou criar um outro método diferente deste, estará injusto diante de Deus. Estará em falta diante de Deus. Quem está em falta diante de Deus, está injusto diante de Deus, está debaixo da maldição de Deus. Pois ele não creu e não aceitou o método instituído por Deus para ele ser justo perante o céu. Os adventistas do sétimo dia conhecem bem a palavra de Deus, eles não ensinam para ninguém que eles, os adventistas, são justificados diante de Deus por obedecer os 10 mandamentos, por exemplo, por obedecer o sábado. Não é assim. Eles não ensinam isso. A justificação vem unicamente pela fé na graça de Jesus Cristo. Tá bem? Deixar esse vídeo aí para reflexão então de todos sobre Gálatas capítulo 3, versículo 10. E vou dizer para vocês que terá uma novidade aí no canal dentro de alguns dias, que é uma entrevista com o Gabriel Martins. Gabriel Martins, ele foi membro da Igreja Deus é Amor vários anos e ele saiu de lá. E aí ele vai dar uma entrevista aqui para o canal da experiência que ele teve na Igreja Deus é Amor durante os anos da estada dele lá. Um abraço e até mais.